Antes de passar para o Lucas Berlanza, presidente do Instituto Liberal, e encerrar o nosso evento, eu queria fazer, digamos, uma provocação. Por que a esquerda tem tanto apelo junto aos jovens? Eu acho que isso é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. A resposta mais óbvia é porque a esquerda fala de justiça social. Quem vai ser contra a justiça social? E nós podemos ver aqui, no livro do Dr. Rainer Zitelmann, que o capitalismo, na verdade, ele é uma grande fonte de justiça social. Ao longo desse livro, vocês podem ver que toda vez que um país reduz os seus impostos, reduz o tamanho de seu Estado, o crescimento econômico é gigantesco e as pessoas todas acabam se beneficiando disso, não só os mais ricos, como também os mais pobres. Vocês viram aqui um gráfico. Quanto mais bilionários, menor a pobreza da China. Isso é um dado importantíssimo. Só que, infelizmente, nós defendemos o capitalismo e o liberalismo do ponto de vista racional. Os jovens, eles não querem uma conversa racional. A esquerda, por sua vez, ela tem uma capacidade de encantar com a emoção, com as músicas, com os filmes. Nós temos todos os grandes artistas, praticamente aqui no Brasil, do lado da esquerda. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Nós temos democratas e republicanos, mas aqui no Brasil os grandes talentos estão do lado da esquerda e não tem como comparar. Pois bem, nós estamos agora numa fase de transição. Na música, por exemplo, os grandes nomes da MPB estão saindo de cena. Não seria um momento de sensibilizar os talentos artísticos, as pessoas que vão fazer a cabeça das próximas gerações sobre o que é importante do ponto de vista econômico, libertário, para essas novas gerações? Essa é a provocação que eu queria fazer para vocês. Não adianta a gente ficar somente com o nosso discurso racional. Nós temos que conquistar não só as mentes, mas os corações desses jovens. Bom, eu queria chamar o Lucas. Por favor. Saudações, senhoras e senhores, amigos e amigas, homo sapiens e mulheres sapiens. Eu acho que, se nós estivéssemos numa competição de politicamente correto, eu já seria o campeão. Já que citei a nossa digníssima filósofa brasileira contemporânea, nossos amigos convidados estrangeiros talvez não entendam o gracejo, felizmente para eles. Enquanto presidente da diretoria executiva do Instituto Liberal, espera-se que, neste momento, eu teça 2 ou 3 comentários supostamente interessantes à guisa de conclusão do nosso evento. Posso prometer tecer 2 ou 3 comentários. Se eles serão interessantes, sintam-se livres para julgar. Mas antes, um dever, um senso de justiça e a obediência ao ritual impõem que, tão brevemente quanto possível, eu faça os últimos agradecimentos a quem tornou este evento possível, a quem viabilizou esta maravilhosa iniciativa. Em primeiro lugar, agradecer a todos vocês. Agradecer a toda a nossa audiência, aqueles que estiveram conosco hoje, aqueles que ainda estão conosco, os que nos acompanharam através da internet, pelo prestígio ao trabalho que desenvolvemos. Agradecer aos mantenedores e conselheiros do Instituto Liberal, e em especial ao Salim Matar, presidente do Conselho, sem o qual este evento não seria nem remotamente possível. Agradecer aos institutos que integram a Rede Liberdade, porque este é um evento de todos nós.
os irmãos mais jovens, mas nem por isso menos vigorosos e vicejantes do Instituto Liberal. Agradecer a vocês pela cooperação nos últimos meses, nas nossas reuniões aos sábados de manhã, para conceber este projeto. Aqueles que estiveram aqui, participaram como sombras, acompanharam os nossos palestrantes. E agradecer a vocês também pelo trabalho que desenvolvem cotidianamente pela causa liberal no país. Agradecer aos nossos palestrantes e conferencistas, obviamente, por terem abrilhantado este dia com as suas reflexões e considerações. Agradecer aos designers Diego Reis e Margarete Marinho pelo trabalho estético que desenvolveram, e também ao Igor Moreira, que participou desse processo, a Karine Amorim, por todo o suporte na parte jurídica. Agradecer, por fim, às assessoras Fernanda, pela cooperação na parte dos documentos que foram necessários para que esse evento acontecesse, e muito especialmente uma homenagem mais do que merecida à assessora Ana Carolina Oliveira, pela sua dedicação incessante, sacrificante, diria eu até, que com certeza fez muito mais do que a sua obrigação para que cada peça deste evento estivesse nos trinques como acabou estando. Então fica aqui a minha especialíssima homenagem ao trabalho que ela realizou, não só hoje, como ao longo de todo esse processo. Feitos esses agradecimentos, as palavras pretensamente interessantes. Nosso evento, assim como quase todos os eventos organizados por institutos liberais, é um evento sobre liberdade. Liberdade, a palavra, por óbvio, assemelha-se ao rótulo liberal. Nós nos definimos comumente como liberais, dizendo que isto significa que somos os defensores da liberdade. Será esta definição equivocada? Obviamente, penso que não. Caso contrário, não estaria aqui nesta tribuna, num evento do Instituto Liberal. Será esta definição, por outro lado, suficiente? De muitas maneiras, penso que não. E explico. Essa palavra liberdade, tantas vezes laureada por teóricos, escritores, ativistas de todas as épocas e todos os tipos, mesmo antes de o próprio liberalismo em si existir, nos últimos 2 a 3 séculos, e embelezada pelos artistas, pelos poetas de toda sorte, é uma palavra comumente sequestrada por quase todas as correntes políticas. Os marxistas, nossos desafetos, poderiam dizer que defendem a liberdade, e de fato o dizem. Basta alegarem que a democracia burguesa, ou outro palavrório que eles costumam empregar, é uma forma de escravidão, da qual nós somente nos emanciparíamos mediante o triunfo do proletariado na luta de classes, pegando o atalho, é claro, da ditadura. Uma liberdade que seria alcançada através da tirania. Os fascistas, e quando eu falo em fascistas, eu estou falando de fascistas, eu não estou falando de todos aqueles que discordam da esquerda, como comumente se diz nos tempos que correm. Os fascistas diziam defender a liberdade, Mussolini dizia defender a liberdade. Mas para ele, a liberdade só se efetiva quando o ser humano está completamente subjugado à potentade do Estado, do líder, o Duce, no nacionalsocialismo, o Führer, quando ele se integra ao grande propósito, à grande narrativa, à grande engrenagem, que alguém que se digna a tutelá-lo lhe impõe. Esta seria para eles a liberdade, porque a liberdade burguesa é uma liberdade desespiritualizada e vazia. Os reacionários, que foram objeto de comentário no painel em que estavam aqui a Glória Álvares, a Marise Schons, e o Axel Kaiser e o Roberto, os reacionários tradicionalistas antiliberais também dizem defender a liberdade, mas para eles a liberdade geralmente não pode conviver com o erro. E isto os leva a ideias esdrúxulas, como a proibição de templos públicos de religiões que não as suas. Então, o que é que nos diferencia?
O que é que torna esta liberdade que os liberais sustentam e desfraudam algo realmente especial, característico? É que a liberdade, como nós a entendemos, está atrelada a um ente, a um sujeito que pode desfrutar dela e que pode ser responsabilizado pelo uso que dela fizer, o indivíduo. É que esta liberdade é resultado de uma longa evolução do individualismo ocidental. É isto que a dignifica, é isto que a especifica. Essa ideia maravilhosa que reconhece neste ser, a princípio frágil, passível de ser dominado por forças conjuntas que o esmaguem, este ser que chamamos indivíduo. Esta maravilha que o liberalismo preconiza é uma ideia profundamente sublime, a melhor novidade dos últimos séculos, diria Ortega y Gasset, mas por isto mesmo uma ideia que se confronta com inúmeros atavismos e arcaísmos que atravancam o seu desenvolvimento. E por isto foi questionada e alvejada, na primeira metade do século XX, por exemplo, por todos os tipos de inimigos, os fascistas, os comunistas, os bolcheviques, os varguistas, os peronistas, etc., etc., etc. Mesmo dentro do Partido Liberal, o estatismo cresceu a tal ponto que o Partido Liberal britânico colapsou, cedendo lugar ao Partido Trabalhista, porque numa disputa de esquerdismo, o mais esquerdista acaba vencendo. Então, sofremos na defesa das nossas ideias. Mas neste período tempestuoso, nebuloso do começo do século XX, grandes homens se ergueram para desfraudar a defesa das nossas ideias. Foram citados aqui na Sociedade Mont Pelerin, em 1947, reuniram-se nomes como os austríacos Hayek, Mises e companhia, os chicaguistas, como Milton Friedman, se somam a esse esforço, os ordoliberais alemães e tantos outros grandes pensadores que defenderam que aquelas ideias dos chamados liberais da velha escola eram a garantia da nossa prosperidade. Infelizmente, dizia Hayek, os adversários e inimigos do nosso liberalismo conseguiram convencer a muitos de que as grandes conquistas que o liberalismo proporcionou não eram de sua responsabilidade, não eram seu mérito. E os problemas antigos, longevos, que ele ainda não havia tido tempo de equacionar, estes sim seriam sua culpa, seriam sua responsabilidade. Contra este equívoco grave, esses homens se levantaram, entendendo, como dizia Hayek, que precisamos de agitadores no campo das ideias para fortalecer esses valores tão importantes. Esse modelo foi sugerido também por Hayek ao empresário Anthony Fisher, quando Fisher lhe perguntou: o que acha de eu me lançar à política partidária? E Hayek retrucou: em vez disso, funde um instituto com a missão de produzir, pesquisar, difundir conhecimento sobre as ideias liberais. É isto que vai levar ao sucesso. A política partidária está na ponta, mas toda uma estrutura precisa ser montada para abastecê-la, e esta estrutura parte das ideias. Anthony Fisher seguiu o conselho de Hayek e fundou o Institute of Economic Affairs. Gradualmente, os seus efeitos se fizeram sentir, a ponto de uma Margaret Thatcher ascender ao poder. Esse modelo também inspirou o Brasil. O intrépido empresário brasileiro de origem canadense Donald Stewart Jr., na fundação, em 1983, do nosso Instituto Liberal. Seguindo essa vocação de difusão das ideias, o Instituto Liberal estimulou a fundação de tantos outros institutos similares, publicou tantas obras que influenciaram gerações, entre elas a minha, promovendo eventos, colóquios e estimulando a reflexão sobre esses temas tão fundamentais. Infelizmente, mesmo com uma instituição tão nobre, sempre há dificuldades. E nós não devemos apagar as dificuldades que nós atravessamos ao longo das nossas histórias, porque superar as dificuldades, dar mostras de que as superamos, é também uma forma de comprovar a nossa grandeza. O Instituto Liberal atravessou uma fase difícil nos anos 90, quando muitos dos seus apoiadores entenderam que não era preciso manter instituições como aquela. Não era preciso, porque as reformas econômicas estavam sendo feitas. Não era preciso, não era necessário. Alguns poucos, como o Salim, entenderam diferente por muito mais tempo.
Mas, infelizmente, esta não foi a tônica, esta não foi a regra, e deu-se esse enfraquecimento. Mas o fato é que superamos isso, atravessamos isso, ainda enfrentando dificuldades, por conta dessa falta de reconhecimento que em sociedades com espírito de associação mais bem desenvolvido não existe, porque lá os institutos se perenizam, entende-se que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Nós chegamos até aqui. Em 2014, na gestão do ex-presidente Bernardo Santoro, que está aqui, a quem cumprimento pela presença, agradeço por ter vindo prestigiar o nosso evento, vinculei-me ao Instituto Liberal naquela época, em 2014, tornando essa instituição uma parte absolutamente indissociável da minha parquíssima biografia. E em 2018, assumi como presidente, num cenário em que outras dificuldades se deram, por boas razões até. O material humano foi convocado para os governos, no plural, tanto o federal quanto os estaduais, mas isso acaba retirando os braços que nos poderiam ajudar no Instituto. E enfrentamos também a pandemia, que nos atrapalhou bastante, como a todos e ao mundo. Mesmo assim, conseguimos trabalhando, realizar, como disse o Rachevski, a primeira conferência do Instituto em 2019, depois 2 conferências virtuais diminutíssimas por conta dos efeitos da pandemia. Conseguimos caminhar a ponto de chegar até este momento e poder viver, participar desta realização. Não é possível, neste momento em que estamos num evento tão grandioso, coroando todo este trabalho dessas gerações de liberais dos anos 80 até hoje, não é possível deixar de reconhecer o trabalho daqueles que ficam muitas vezes nos bastidores, mas que são fundamentais para que isso ocorresse. Os nossos colunistas, temos alguns aqui, nossos articulistas, Rachevski, que estava aqui no palco, dezenas e dezenas de voluntários que trabalharam conosco nesses anos, sem os quais nós não teríamos trazido o Instituto até este momento. Entre eles, inclusive, a minha família, a quem agradeço por apoiar os nossos esforços. Muito obrigado a todos eles, a minha homenagem a todos eles. E diante deste momento grandioso, eu gostaria de encerrar com um apelo. Eu apelo para que nós nos mantenhamos, não só o Instituto Liberal, mas todos os institutos liberais, todo o movimento liberal, que nós nos mantenhamos consistentes com os valores da corrente de pensamento que defendemos. Que nós não nos deixemos arrastar pelas torrentes do personalismo populista, pelos apelos de governos e oposições, e percamos de vista a corrente de pensamento, a tradição filosófica que nós estamos aqui para sustentar. É claro, queremos chegar aos partidos, à política, mas precisamos sustentar e desfraldar essas ideias com solidez e coerência. E que nós possamos enxergar eventos como este, que eu espero que seja o primeiro de muitos outros, como toques de reunir, pontos de confluência e de convergência, onde nós prazerosamente nos encontramos para trocar as nossas impressões, mas de onde sairemos para levar esta mensagem, levar estes valores em todas as esferas. Disse Marise sobre a luta cultural, eu acredito numa batalha na cultura, porque a cultura, de várias maneiras, envolve todas as atividades humanas, mas uma luta cultural se trava com cultura, se trava com ideias, com iniciativas, não com a força ou com a censura, não com a máquina do Estado. Então, que saibamos fazê-lo, que levemos essa mensagem através da arte, da literatura, da economia, da academia, do empresariado, por todos os meios pelos quais ela possa se expressar. Porque se nós nos limitarmos a um ou outro nicho, a um ou outro aspecto, falharemos no alastramento que desejamos. Com este apelo sincero, reconhecendo, como dizia Ortega y Gasset, que vale a pena lutar por isto, porque a mensagem liberal é a suprema generosidade, nas palavras dele, aquela que faz com que o fraco e o minoritário coexistam com o forte e o majoritário. Reconhecendo a importância disso e com este apelo, eu declaro encerrada a primeira Conferência Internacional da Liberdade. Obrigado.